Tem 6 meses que eu não apareço aqui no canal, né, gente? Bastante tempo. Quase que eu perco o fio da meada. Mas eu não tive a intenção de abandonar o canal. Eu vou contar pra vocês. Vocês vão entender o porquê que isso aconteceu. Eu recebi o diagnóstico de TDAH, o predominante desatento. Eu já sabia que eu tinha. Na verdade, tem 13 anos que eu tô tentando conseguir um laudo médico para que eu pudesse ir atrás de tratamento, de terapia. Mas como eu não tinha convênio médico, eu tava buscando isso pelo SUS. Eu não estava conseguindo. E não foi uma coisa que eu fui uma vez, tentei e abandonei. Não, eu ia outras vezes também. Eu via que estava demorando, não tinha resposta, eu voltava lá e falava, olha, eu vim aqui há alguns anos já, às vezes alguns meses, e eu não estou tendo resposta. Eu passei com um psicólogo, eu sempre falava com o psicólogo o que estava acontecendo, e o psicólogo falava que realmente talvez eu pudesse ter o TDAH, só que ele não podia dar um diagnóstico, porque é só o psiquiatra que pode dar. Eles me falavam isso. E não foi em um posto de saúde. Eu morava em um bairro, aqui na região de Campinas, e, como fala, essa tentativa durou um tempo nesse bairro. Aí, estava demorando, e por outros motivos eu precisei mudar de bairro. Aí eu comecei a trajetória novamente, desde o começo. Fui no posto, falei o que precisava, o que estava acontecendo. E é a mesma história, novamente. E alguns momentos eu tive até as comorbidades, porque quem tem TDAH não tem só TDAH, vem outras coisas também. E no meu caso foi a ansiedade. Eu tenho ansiedade também. E eu só consegui atendimento para ansiedade. O TDAH praticamente ficava ignorado. Teve momentos que uma enfermeira falou para mim, falou assim, TDAH é coisa leve, dá para viver com TDAH, normalmente a pessoa aprende a conviver com ele. Beleza, mas a pessoa só consegue conviver, aprende a conviver, se ela tem um tratamento específico para isso, para o TDAH e terapia, ajuda profissional, a pessoa sozinha ela não consegue. Não tem como você... O TDAH não é um enfeite que a gente coloca na gente para falar que tem TDAH. Como muitas pessoas dizem, o TDAH virou modinha. Autismo, TDAH. Hoje em dia virou modinha. Não é isso. Realmente, muita gente tem TDAH, só que pouca gente tem o diagnóstico. Poucas pessoas têm acesso a um tratamento, a uma terapia. Eu mesmo sou exemplo vivo. Eu passei anos buscando essa ajuda e nunca consegui pelo SUS. Eu só consegui quando eu consegui um emprego. Essa empresa, ela fornecia um convênio médico muito bom, maravilhoso. Eu não vou falar o nome da empresa aqui, nem vou falar o nome do convênio, porque não convém, não quero dor de cabeça. Mais o que já me fizeram passar. Mas a empresa, logicamente, me mandou embora com 3 meses de trabalho, eu me dedicando muito, me dedicando uma coisa que só quem tem TDAH sabe do que eu tô falando, a dedicação que a gente tem quando a gente quer aprender uma coisa. Quando a gente não quer aprender, esquece, a gente vai dar o menor do menor da gente, mas quando a gente quer aprender, a gente vai dar 200, 300% naquela coisa.
eu me dediquei, mas me colocaram em um projeto que não condizia com o nível de experiência que eu estava no momento. E eu falei, eu entrei em contato com a gestão, eu falei que aquele projeto não estava dando certo para mim, que estava muito, realmente muito pesado, muito complexo, eu não estava conseguindo, na verdade, eu não estava conseguindo prestar atenção nas explicações. Muitas vezes eu falava para a pessoa que estava me explicando, eu falava, oh, você consegue me explicar de uma forma mais pausada, em etapas? Me explica um tanto agora, aí eu vou aplicando. Daqui a pouco você me explica mais um pouco, eu vou aplicando. E a pessoa não aceitava. Eu acho que era o modelo da empresa de ensinar, sei lá. E, e olha que a empresa, ela tinha muito discurso de diversidade, de que todos eram bem-vindos, quem tinha entrado para trabalhar lá era muito acolhido, podia perguntar o tanto que precisasse, tudo, qualquer tipo de dúvida a pessoa tinha que perguntar, e mesmo eles me mandando embora com pouco tempo, 3 meses de experiência, eu, eu consegui o diagnóstico. Em 3 meses eu consegui resolver uma coisa que eu tentei por 13 anos no SUS. Então, para você ver, o mundo não está preparado para acolher as pessoas neurodivergentes. Tanto no SUS, que nessa parte comigo foi uma vergonha, quanto o meio corporativo. É sinceramente vergonhoso. E eu sei que tem empresas que estão de parabéns. Eu, tanto conversando com a minha psicóloga, eu conversei com ela sobre isso, do mundo corporativo não aceitar as pessoas neurodivergentes. Ela disse que realmente trabalha com pessoas que trabalham no mundo corporativo e que não como eu posso dizer, não passaram pela mesma coisa que eu passei. Eu não sei se foi sorte, eu peguei um lugar ruim para trabalhar, uma empresa ruim, mas que bom. Pelo menos está começando a melhorar. Está começando a ter empresas mais conscientes, que sabem que não é todo mundo que vai ser uma cópia, todo mundo um robozinho para trabalhar perfeitamente e que tem cérebros que funcionam de forma diferente no mundo. E eu entrei nessa empresa, eu fiquei completamente cansada. Isso é sobre o cansaço do TDAH. Eu fiquei com a minha energia completamente esgotada, mesmo sendo home office. Eu trabalhava dentro de casa. Tinha um dia que eu trabalhava deitada na minha cama. Só que o esforço mental era tão grande que eu não conseguia fazer outras coisas depois, eu não conseguia fazer uma academia, eu não conseguia ler um livro, eu não conseguia. Na verdade, eu conseguia estudar porque eu me dedicava para isso, né? Só que o tanto que o trabalho já tinha puxado a minha energia, não sobrava para estudar. E também estudava Excel também. Antes de trabalhar, eu ligava o computador antes para estudar Excel e depois eu ficava o dia inteiro trabalhando, 8 horas de trabalho, mais a hora de almoço, e depois eu estudava para a faculdade. E não sobrava tempo para fazer as coisas que eu gosto, as coisas que eu planejo para mim, os meus projetos. Por exemplo, o YouTube ficou abandonado, foi completamente esquecido.
Antes de me entrar nessa empresa, eu achava que eu ia conseguir trabalhar de sábado fazendo unhas, porque, para quem não sabe, a minha profissão é nail designer, sou manicure e eu trabalho em salão de beleza. Eu presto serviço em salões de outras pessoas. Por enquanto, ainda não tenho meu salão, mas eu vou ter. E eu achava que eu ia conseguir trabalhar no sábado fazendo isso. E completamente eu não consegui. Porque no sábado eu precisava estudar as coisas da faculdade, que não sobrava energia para estudar à noite. E eu estudava. Mesmo assim, eu me forçava a estudar. E eu não conseguia. Eu não conseguia absorver o conteúdo, na verdade. A minha mente estava. Eu sentia minha cabeça pesada. Sabe aquela dor de cabeça que não é uma dor de cabeça normal, é uma dor de cabeça de cansaço. A cabeça fica pesada. Aí os pensamentos ficam embaralhados. O raciocínio fica lento. E às vezes até as coisas que eu já fazia muito bem até, eu comecei a fazer mal. Parecia que eu tinha desaprendido as coisas que eu sabia fazer. E, na verdade, eu tinha até pensado em sair dessa empresa antes de ser mandada embora. Porque eu vi que não estava sendo para mim, mas eu também queria me esforçar a aprender. Me forçar, na verdade. Não me esforçar, porque a dedicação eu já tinha, mas eu tava me forçando de um jeito que não estava saudável para mim e para o meu cérebro. Só depois que eu consegui o diagnóstico, comecei a fazer a terapia, eu fui entendendo que tem certas coisas que pro outro dá certo. A pessoa consegue estudar horas e horas, trabalha 8 horas por dia, depois estuda mais 4 horas por dia e faz academia, e faz isso e faz aquilo, e faz bem. Só que pra mim não dá. Pra mim não dá. E tudo bem. Eu não preciso. Eu não preciso ser igual aos outros. Porque eu sou diferente. Eu não sou menos. Eu não sou menos do que os outros. Eu não sou pior. Eu não sou incapaz. Eu não sou. Entendeu? Apenas sou diferente. Eu funciono diferente em outro ritmo. O mundo de hoje ele cobra essa correria, a corrida dos ratos, né? Só que eu não nasci para a corrida dos ratos. Eu me dou muito bem em lugares que eu tenho autonomia, eu tenho liberdade e eu posso trabalhar em lugares que eu posso trabalhar gostando. É a palavra-chave para quem tem TDAH, gente. Você tem que trabalhar gostando do que você está fazendo. Não é, eu vou me esforçar para aprender. Não é, não é. Porque quando você está trabalhando gostando do que você está fazendo, você não vai precisar nem se esforçar, você aprende automaticamente. Você entra em hiperfoco que quando você vê, passou horas e horas e você aprendeu mais coisas do que as outras pessoas neurotípicas. Porque é o seu hiperfoco. Quando a gente encontra o nosso hiperfoco, a gente não é bom. A gente se destaca. A gente fica ótimo, maravilhoso. Entendeu? Ninguém nasce sabendo. Pode ser o hiperfoco que for. O meu hiperfoco é unhas. Tem gente que fala que não tem segredo fazer unhas. Não tem. Não preciso estudar para fazer unhas, mas é totalmente ao contrário. Quando eu comecei a fazer unhas, eu era péssima.
Só que eu gostava de fazer aquilo. E eu comecei a treinar, estudar, depois treinar, depois estudar mais um pouco, mais coisas novas, treinar. E ainda não estava boa, não estava. Aí tem as críticas externas, as pessoas que gostam de falar da vida dos outros, né? Aí eu aprendi a ignorar. Aí depois disso, de ignorar, era treinar, estudar, treinar mais ainda. Aí com o tempo, com alguns meses, eu fui ficando boa, maravilhosa. Vou até colocar algumas fotos do meu trabalho aqui do lado para vocês verem. Mas é sobre isso, gente. Se você desconfia que você tem uma neurodivergência, busca um diagnóstico. Nem que você tenha que trabalhar só para pagar neuropsicólogo, que a pessoa que faz o diagnóstico não é nem psicólogo, é o neuropsicólogo ou psiquiatra. O psicólogo ele vai ajudar você a como se adaptar para viver com isso, né? Mas se você tem, você busca o diagnóstico, busca tratamento. Se no seu caso você precisar de remédio, você toma um remédio. Se o remédio não der certo, você volta no psiquiatra. E o psiquiatra vai te passar outro remédio e vai tentando até dar certo. Vai fazendo a sua terapia com psicólogo. E com o tempo, a sua vida vai melhorando, você vai aprendendo a conviver com isso. E você vai entendendo onde você é bom. Que o nosso maior problema é esse, a gente não sabe no que a gente é bom. Mas pensa no que você gosta de fazer. E pense em como você pode monetizar isso que você faz. E quando você estudar, entrar em hiperfoco nessa área, você vai longe. E é sobre isso, o vídeo ficou um pouco longo hoje. É bom para compensar o tempo que eu fiquei fora, né? Que eu demorei para voltar. Mas até a próxima, eu vou voltar a aparecer aqui mais vezes, né? E até.